Nós convidamos para o Extra meio-dia desta terça-feira um especialista em política para esclarecer a quem nos assiste sobre a tão comentada CPI da pandemia. Muita gente não consegue acompanhar, obviamente, ela acontece durante o dia, ou também não entende como funciona. Aqui no estúdio, o consultor político Laércio Menegas Júnior, da Menegas Júnior. Obrigado, Laércio, pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos os amigos do Extra que estão nos assistindo, nos vendo nesse momento. É um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho aí de política, em especial a CPI do Covid, que virou uma grande atração, e isso tem o porquê também. A última pesquisa XP mostrou que 78% da população estão acompanhando a CPI. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, estou à disposição. Laércio, do que se trata, então, a CPI da pandemia? Na verdade, primeiro é importante a gente conceituar o que é a CPI. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, onde precisa de três requisitos. Primeiro, assinatura de 1/3, ou da Câmara Federal ou do Senado. E nós tivemos isso no Senado. 27 senadores, um total de 81, assinaram a CPI da saúde. Segundo, um fato determinante. Você não pode, Alessandro, fazer uma CPI, amigos que estão nos assistindo, sem um fato determinante. Não pode ser genérico, por exemplo, você abrir uma CPI por corrupção. Não, tem que ser pelo fato determinante, por uma empresa ou algo que realmente se construa para a investigação. E terceiro ponto, tem que ter um prazo. A Constituição Federal ela não regra efetivamente o prazo, mas as comissões nas casas, no Senado, na Câmara Federal, têm um prazo de 120 dias, podendo se prorrogar por mais 60, dependendo da situação. A gente está vendo que essa agora, já chegamos aí no encerramento do primeiro semestre, e já se fala numa prorrogação de 90 dias dessa CPI do Senado, que investiga a questão da vacinação. Então é importante, primeiro, a gente pontuar. E aí, indo naquilo que você perguntou, o que está sendo colocado aqui é a questão da vacina, da compra superfaturada da vacina. Então, vários depoimentos estão acontecendo. Eu, particularmente, tenho uma opinião de que é importante a investigação. Eu acredito que tenha acontecido, sim, acertos e erros na gestão da pandemia no governo federal, mas acredito que a escolha da relatoria, Alessandro e demais, e alguns outros erros acabam viciando ela. Quanto mais próximo de 2022, na minha avaliação, mais efeito político e mais construção para que a CPI seja um instrumento para desgaste do atual governo. Senão, é só nós avaliarmos, né? Semana passada, o deputado federal Luiz Miranda, que virou o pivô da CPI, virou o bambambam do momento. Ontem ele esteve no Roda Viva, inclusive, falando, e muita falaçada, muita conversa, mas nada de concreto nesse processo. Então, a CPI, ela avança, né? O brasileiro gosta da CPI. Por quê, Alessandra? Eu vou dizer aqui para vocês. Porque ela contém todos os requisitos daquilo que o brasileiro assiste. Se você pegar hoje, ela tem componentes de uma novela, ela tem componentes de um reality show, ela tem componente do noticiário e ela tem time. Ou seja, reality show porque os veículos de comunicação fazem a transmissão dela full time. De time porque você tem ali o time do governo, que está ali para defender, e você tem ao mesmo tempo o time da oposição. Então existe essa disputa, que o brasileiro gosta do jogo, da disputa, da rivalidade. E da questão da novela, né, de uma sequência lógica. Então o brasileiro tem acompanhado essa questão da CPI. Efetivamente nós temos que avaliar agora o que no final das contas vai acontecer. Indo para a minha avaliação, penso de que se nós não tivermos prova concreta de que o governo federal participou da compra, não só a suposição de um possível ilícito que não aconteceu. Se efetivamente se comprovar que o presidente sabia do processo e não fez nada, ou se o governo federal acabou fazendo, aí sim nós teremos consequência grave. Se não, o relatório final vai ser mandado para o Senado e eu não acredito que tenha muitas consequências. Aconteceu na semana passada de um dos depoentes ser preso pelo presidente da CPI. Por que isso aconteceu? Porque a CPI pode dar, sim, voz de prisão. Ela tem, em determinado momento, por mentira ou por qualquer motivo, o presidente achar e o relator achar, cabe a eles achar que pode fazer esse encaminhamento de estar mentindo, e eles podem dar voz de prisão. Aconteceu isso na semana passada.
Né? Aliás, a CPI, eu não sei se você tem acompanhado, os demais aqui, eu tenho acompanhado até porque faz parte da minha atividade, teve momentos assim, esse da prisão foi um, e teve outro onde a deputada federal Bia Kicis xingou o presidente, e eles ficaram nas redes sociais, um xingando o outro. Ele colocou uma foto dela, olha só a baixaria, Alessandro, ele colocou uma foto dela, cantando uma música, aquele clássico Te Amo Espanhola, porque os comentários no PSL é que a Bia Kicis tinha comentários que aconteceram, inclusive a Joyce falou isso, a deputada, que ela tinha sido uma prostituta na Espanha. E ele falou isso na CPI. Em contrapartida, ela pegou a música Te Amo Espanhola, que ele colocou nas redes sociais. O que ela fez? Pegou essa música e colocou naquela época onde o presidente do Senado, o Osiris, que era governador do Amazonas, foi preso, né, na época, e botou a mesma música e botou na rede social ele sendo preso. Ou seja, virou assim uma baixaria em alguns momentos, e modéstia à parte, se não acontecer nada de concreto, uma CPI que tem, na minha avaliação, Renan Calheiros, né, como relator, acho que a oposição perdeu uma oportunidade de ter uma CPI, uma investigação séria. Né? Você ter o Renan Calheiros, que tem todas as dificuldades, todos os processos que ele responde no STF, no STJ, fazendo o papel de relator de uma CPI, que, repito, deve apresentar um relatório final. Qual é o papel da CPI? Apresentar um relatório final para a mesa diretora do Senado poder tomar os encaminhamentos e aí sim ser votado a sua consequência. Acho que a escolha do relator fez com que ela ficasse viciada. Acho que tem que ser investigado. Acredito que aconteceram erros de gestão, um erro do governo federal na questão das aquisições da vacina, da maneira que foi adquirida. A gente precisa admitir isso. Na minha avaliação, houve sim esse erro, muito mais por erros administrativos, erros de posicionamento, do que corrupção. Não vejo isso acontecendo. Pelo contrário, acho que o governo federal foi muito solidário aos municípios e aos governos do estado, encaminhando muito dinheiro para os municípios, para a gestão de crise. Nunca se viu tanto dinheiro quanto o ano passado nos municípios e nos governos, e alguns puderam agir muito bem aí na gestão da crise. E a vacinação acontecendo, Alessandro, agora, o que acontece? A vacinação acontecendo, a economia vai aquecendo um pouco, né? Hoje a gente vê aí as pessoas procurando emprego, passando por algumas dificuldades, mas a economia começa a acontecer. O setor do comércio no segundo semestre a projeção é maior, do turismo a mesma coisa, e efetivamente a gente tem que ver essa economia aquecendo a parte de emprego, né, que é o que pode acontecer. E a gente espera que isso aconteça rapidamente, porque já ninguém aguenta mais ficar em casa e devagarinho as pessoas querem voltar à sua normalidade. Resumindo, para fechar o assunto, na sua opinião, a CPI da pandemia não vai dar em nada? Eu acredito que não vai dar em nada, né? A não ser, repito, que se crie um fato novo, que se tenha dois fatos concretos nessa evolução. A participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, no consentimento do fato ilícito, que até agora não foi visto. Ontem a entrevista de 2 horas, eu acompanhei. A entrevista do Luiz Miranda foi uma ponte que ligou nada a lugar nenhum. Ele não falou nada com nada. Né? E você viu. Ou segundo, se o governo federal, mesmo sem o consentimento do presidente, acabou fazendo algo errado, envolvido na corrupção, que é uma grande marca do presidente Bolsonaro, não estar envolvido na corrupção. Caso isso não aconteça, acredito que ela vai acabar em nada. Vai dar desgaste político, evidentemente, eles vão prorrogar essa semana o prazo dela, vão estudar qual é o melhor momento de chamar o deputado federal Ricardo Barros, que é o pivô desse processo. Seria ele que teria, segundo as denúncias, apadrinhado e dado segurança para um possível processo, né, de corrupção, mas acredito honestamente que isso não vai dar nada, pela forma que ela começou e porque não acredito nessas duas possibilidades de envolvimento direto ou indireto do presidente da República. 12h50, temos 2 assuntos breves aqui para a gente encerrar. Primeiramente, o cenário estadual, o governo do estado, há muita especulação sobre os candidatos, obviamente, é o momento para que isso aconteça, mas você enxerga o governador Moisés ganhando força nessa reta final antes da definição se ele vai ser candidato à reeleição ou não? Os palanques estaduais, Alessandro, eles já começam a ser montados. A gente vê uma movimentação muito grande. A eleição hoje presidencial, ela está bipolarizada. Nós temos aí de um lado o presidente Bolsonaro, que tem aí
uma bolha de 20% a 25% dos votos, e de outro lado o presidente Lula, que também tem uma bolha de 20% a 25% dos votos, que às vezes, dependendo da situação, ela aumenta ou diminui. Temos uma terceira via, que ainda pulveriza os votos, tem aí 20% a 25% que está pulverizado. O Eduardo Leite nacionalizou o nome na semana passada de maneira até polêmica dita por algumas pessoas, por alguns analistas, mas ganhou força para a prévia contra o Dória. E ontem o PSD, ele não confirmou, mas os bastidores, eu tive informação, o PSD confirmou o nome do Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Senado, como uma possível terceira via ao nome do PSD do Kassab. E os palanques estaduais, à medida que a eleição vai chegando próximo, os palanques estaduais estão sendo montados, né? Aqui em Santa Catarina, para a gente falar, e no Rio Grande do Sul está acontecendo isso. Eu estive no Rio Grande do Sul semana passada, e lá nós temos o Eduardo Leite, que é o atual governador, tentando uma pré-candidatura de presidente da República, mas se em novembro ele perder a prévia para o Dória, que também se articula, ele pode ser candidato a Senado. Já disse que a governo não disputa, e ele cumpriu nas duas outras vezes que teve mandato. Ele foi vereador e foi prefeito, e não foi à reeleição e não vai a governo, mas pode ir a Senado. Onyx Lorenzoni é o candidato a governador, podendo ser candidato a Senado também no Rio Grande do Sul, caso o Bolsonaro peça esse palanque no Rio Grande do Sul. Aqui em Santa Catarina, algumas definições. Eu vou chegar no governador Moisés. Primeiro, o candidato já colocado do presidente Bolsonaro é o senador Jorginho Melo, inclusive com uma participação brilhante, né, de grande defesa do governo, inclusive na CPI. Nós temos, por outro lado, o governador Moisés, que deixou o PSL no sábado agora, deve ficar sem partido, e acredito, né, não tenho a informação vindo dele, mas acredito que, assim como todo outro político, vai esperar a reforma política que se inicia hoje. A reforma política está sendo entrada hoje, a deputada Renata Bueno entrou com ela e vão ser discutidos. Arthur Lira disse que vai acabar até dia 4 de agosto. Então todos vão esperar a definição da regra, ou seja, vai ter o distritão, sim ou não? A cota de mulheres, vai ter vagas apenas para as mulheres? Como é que vai ser a cláusula de barreira? Enfim, várias definições, são cerca de 800 artigos do Código Eleitoral que estão sendo discutidos. Além da reforma distrital, da reforma eleitoral e política, e também o voto impresso, a PEC 119. Então, eu acredito que todos os candidatos, isso inclui também o atual governador Moisés, vai aguardar a definição da reforma para poder escolher o outro partido. Então, vejo o candidato Jorginho Melo, pelo PL, já com partido definido e sendo candidato bolsonarista. Governador Moisés, que tem uma estrutura financeira em caixa muito grande, se conseguir transformar isso em obras, existe bastante sinalizações. A gente tem falado aqui na região, por exemplo, da Jean Medeiros, tem falado de outras grandes obras que ainda não conseguiram sair do papel, mas que começam a ganhar volume, e se no estado inteiro isso ganhar, ele tem realmente chance. Eu não sei que palanque presidencial que ele vai participar, mas tem chance. Jean Loureiro, que precisa abrir mão da prefeitura da capital para poder ser candidato, uma vez que todo prefeito, para disputar a eleição do ano que vem, seja de deputado, de senador ou de governador, precisa abrir mão do seu mandato. Então o prefeito Jean Loureiro vive um drama, assim como o prefeito Juarez Ponticelli aqui em Tubarão, assim como o prefeito Antídio de Jaraguá do Sul, Salvaro, e o prefeito Salvaro, bem lembrado, Alessandro, vivem também esse drama, ou seja, João Rodrigues, precisam renunciar 30 meses do seu governo para poder disputar a eleição do ano que vem. Numa candidatura que a gente sabe, candidatura de governador e de senador, são circunstâncias. Então você renunciar ao mandato e lá na frente nem participar da eleição, ou participar, como aconteceu com esse prefeito Napoleão Bernardes, que renunciou à prefeitura de Blumenau, disputou a eleição de vice do Mauro Mariano e perdeu, e sumiu do cenário político, vai ter que agora voltar para trás da fila e disputar uma eleição de deputado. Então essa decisão do Jean Loureiro, assim como dos demais prefeitos. Dentro do PP nós temos sempre o Espiridião Amin, candidato, e esse não precisa fazer pré-campanha, porque pelo nome que ele tem 20% dos votos cristalizados, ele bota a chuteira, entra em campo e joga, não tem problema nenhum. E o prefeito Juarez Ponticelli, que é um nome lembrado também pela gestão que fez e por ter sido aprovado na urna com 70%. Tá? Eu particularmente não acredito que o prefeito Juarez Ponticelli vá renunciar, a não ser que ele renunciasse, Alessandro, e já disse isso a ele, por isso digo aqui publicamente, renunciasse para ser candidato a deputado federal. Aí você renuncia numa candidatura segura de proporcional de deputado federal, visto a lacuna que existe aqui na Amurel, de uma candidatura federal. Nós não temos hoje uma candidatura para substituir uma vaga que sempre a Amurel teve. Nós temos quase 300 mil eleitores
e não tem está chegando a eleição, nós não temos um candidato a deputado federal. Uma vaga que sempre foi do deputado Edinho e que está uma vacância no processo. Estaduais, a gente tem o nome aí do Pepe Colasso, aniversariante do dia, qual mando um abraço, o nome do amigo Felipe Estevam, que faz um bom trabalho também, do ex-prefeito e atual deputado Vonei Weber também. Nós temos nomes para deputado estadual. Betinho de Braço Norte. Betinho de Braço Norte, eu vejo nomes, movimentação na Murel, mas eu não vejo alguém ainda com a coragem de assumir a candidatura de deputado federal, que, repito, a região precisa de uma representação na Câmara Federal. Além do Jean Loureiro, uma candidatura de esquerda que pode ser a do Vinhati no PSB, ou a candidatura do Décio Lima no PT, que ela pode acontecer também na minha avaliação, e no PSDB, o Clésio Salvaro disse que não quer, mas é um nome sempre lembrado, mas o candidato Gelson Merizio trocou o PSD pelo PSDB e tem andado pelo Estado como pré-candidato do PSDB. Para Senado, o único que se posicionou já como pré-candidato a senador foi o deputado Kennedy, que trocou o PSD pelo PTB, já tem pedido apoio, pedido voto para senador da República, e os outros candidatos a Senado, geralmente eles vêm da conjectura, são candidatos a governadores que não conseguem ser candidato a governador e acabam ganhando essa vaga de Senado, né? Isso pode acontecer com o Merizio, pode acontecer com o Dário Berger, que precisa renovar o seu mandato aqui em Santa Catarina. Então essa movimentação ela vai acontecer. E também o partido do presidente da República, né? Eu quero fazer aqui um elogio e uma crítica à questão política do presidente. O elogio. A mobilização digital e presencial do presidente da República ela é muito forte. Eles sabem fazer a linguagem das redes sociais. É só ver os canais de Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube. Os números são muito relevantes. Mas, em compensação, não tem a articulação política que a esquerda tem. O Lula tem montado, Alessandro e amigos, palanques estaduais fortíssimos. Foi ele que participou da entrada do Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, tirando do PSOL, que é um partido que não compõe, colocando no PSB, então ele vai ser candidato no Rio de Janeiro num palanque do Lula no PSB. Da mesma maneira o governador Flávio Dino, que troca o PCdoB, que é um partido muito extrema-esquerda, pelo PSB, que é um partido mais centro-esquerda, para fazer também palanque para o Lula. Então a gente vê a movimentação dos palanques de esquerda, a articulação partidária do Lula mais forte. Mas a linguagem ainda digital dos movimentos, quando a gente vê os movimentos digitais e ver os movimentos de mobilização social também de rua, que sempre foi o forte da esquerda, hoje a direita consegue dominar. A gente vê essas motosserras que o presidente tem feito, a quantidade de pessoas, a mobilização muito forte. E a dificuldade da terceira via. Hoje, terceira via é igual a terceiro lugar. Hoje. Eu não estou dizendo que isso não pode, no ano que vem, melhorar. Hoje, pela pulverização e pela falta de um nome que gere paixão, é muito difícil, Alessandro, você se posicionar como candidato a presidente da República sem gerar paixão. Eu digo sempre como consultor que aquilo que não emociona não funciona. Você tem que ter paixão. E o Bolsonaro e o Lula têm isso, essa bipolarização. Um precisa do outro, eles têm time, têm torcida, né? O Lula tem um legado, principalmente do primeiro governo, onde se tinha uma sensação de poder econômico, que as pessoas trocavam o seu carro, poderiam ir no mercado com mais facilidade, então o pobre estudava. Então eles têm essa bandeira principalmente do primeiro mandato, né, que o reelegeu, inclusive, baseado nisso. Mesmo ele passando por uma crise do mensalão, ele conseguiu a reeleição porque a economia fala forte, e se a economia recuperar, quem está no poder ganha a eleição, e ele ganhou. Mas, por outro lado, nós temos um Bolsonaro que tem a linguagem da população, em que pese tem incontinência verbal, muitas vezes até fala demais quando não precisa, mas tem a marca do não corrupto, tem a marca do cara que quer fazer a coisa certa. Foi prejudicado pela pandemia, eu tenho esse entendimento também, e acredito que vai ser eu acredito no Fla-Flu. Eu acho que nós vamos ter aí, ano que vem, um grande segundo turno, né? O Big Brother, eles falaram que era o BBB, o Big dos Bigs, né? Eu acho que nós vamos ter um segundo turno, Big dos Bigs, a não ser que se surge uma terceira via com paixão, aquilo que emociona e faça as pessoas realmente se emocionar. Quando a gente tem assunto, o tempo passa correndo, 13h, a gente estourou o tempo, mas eu queria te convidar para ainda nesse mês vir aqui e convidar e falar sobre o seu seminário político que acontece. Não pode nem fazer uma propaganda rapidinho, rápida, 30 segundos. Eu quero convidar a todos, então, dia 5 e 6 de agosto, em Criciúma, para participar. Você que participa de algum mandato de prefeito e vereador, você que vai disputar a eleição em 22 e 24, participar conosco. Nós vamos ter 14 palestrantes, tá? Dentre eles advogados, consultores políticos, publicitários, para ensinar você a mexer com comunicação digital, a fazer gestão, a preparar a sua pré-candidatura ou fazer um mandato de resultado. É só você entrar lá no site seminariocomunicação.com,
né, entra lá no meu perfil de Instagram, Laércio Menegai Júnior, e participe com a gente, de maneira presencial em Criciúma, dia 5 e 6 de agosto, ou de maneira digital. Certificado de participação, todo o material do evento, as palestras gravadas. Então, Alessandro, para quem gosta de política, é uma grande oportunidade. Eu não podia deixar de aproveitar esse tempo e a tua audiência para fazer esse convite para vocês que gostam de política de estar conosco. Prefeito Salvário e prefeito Juarez Ponticelli vão estar lá também falando sobre mandato de resultado, já que se elegeram com 70%. As mulheres participando, a deputada Ana Campanholo, a Kércia, a Graciane, que é presidente nacional de partido, enfim, uma grande oportunidade para vocês que gostam do tema estar conosco. Obrigado.